Nós vamos orar nesse momento, agradecer a presença de todos os que estão hoje conosco, mas antes de darmos início a essa mensagem, vamos ter mais uma palavra de oração? Se puder, aí no seu lugar mesmo, sentado, e na sua casa também, vamos estar orando a Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, pelo privilégio de estarmos na tua casa e podemos, ó Deus, cantar louvores a ti. E também, ó Pai, podemos ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, nos abençoar nessa manhã. Porque cada vez que estamos aqui diante do Senhor, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, nós estamos aqui reunidos com o único propósito de engrandecer o seu santo nome. E, ó Pai, de sermos usados pelo Senhor para edificar vidas. Nós queremos, ó Pai, te agradecer por o privilégio que temos de estar aqui na tua casa. E abençoe a todos que estão acompanhando o culto nos seus lares e aqueles que vieram, ó Pai, acompanhar aqui presencialmente também. Pedimos, ó Pai, que possamos sair desse culto alimentados com a tua palavra. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Falar um pouquinho sobre o nosso desafio em família. Nós ouvimos há pouco ali a Andressa e o Tiago. Nós teremos vaga para o coral, viu, Andressa? Nós, assim, se voltarmos o nosso coral, o coro Shekinah, temos mais integrante para poder convidar, né? Deus abençoe lá o Tiago e a Andressa. E também o desafio ainda não parou, viu? Caso você queira gravar aí uma música ou em família, mande para nós que nós vamos soltar aí nos cultos. Hoje à noite temos mais um casal que vai apresentar e é um desafio também para esse casal. Nós vamos ouvir essa noite esse louvor que foi gravado nos lares. Irmãos, nós estamos falando já há algumas semanas, estamos entrando hoje na 8ª mensagem sobre a série Vivendo a Vida Comum do Lar. Até peço aos irmãos que coloquem ali na projeção. Hoje o nosso foco é falarmos sobre... Estamos falando sobre a nossa casa, né? Falamos muito sobre a nossa casa. Sobre como é a vida comum do lar da nossa casa. Mas como é a vida comum na casa de Deus? Como é que Deus deseja que seja a sua vida, a vida de nossos relacionamentos dentro da casa dele? Vamos falar um pouco hoje, pode soltar a próxima projeção, sobre a casa de Deus. Como é viver a vida comum na casa de Deus? Então peço que você ore para que Deus nos dê a sabedoria de como desenvolver essa mensagem. E eu já começo com a pergunta: como se deve proceder na casa de Deus? Como é que nós devemos proceder na casa de Deus? Um procedimento que deve nos levar à adoração, que deve nos levar à comunhão e à unidade. Mas nós temos visto também, vamos agora um texto, quero separar para vocês agora, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Só para embasar essa mensagem dentro de um texto bíblico, porque Paulo recomenda ali ao jovem Timóteo sobre esse procedimento na casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3. Olha só o que Paulo fala ao jovem Timóteo no versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo está recomendando aqui ao jovem Timóteo de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, amém? E o texto ainda continua falando coluna e baluarte da verdade. Que a nossa igreja seja também uma coluna e baluarte da verdade, que aqui seja pregado a verdade. E nós temos aqui nessa pergunta, como se deve proceder na casa de Deus. Antes de falarmos um pouco das orientações que Paulo deu ao jovem Timóteo quanto ao procedimento na casa de Deus, eu quero dizer para vocês que fazer parte da família de Deus é um grande privilégio. Eu posso ouvir um amém aqui ou não? Fazer parte da casa de Deus é uma grande honra. Fazer parte da família de Deus é muito bom. Eu digo para vocês que eu tenho muito prazer de fazer parte, muita alegria de fazer parte dessa casa da família de Deus. É bênção para você também? É bênção?
Mas eu diria para vocês que também, além de ser uma honra e um privilégio, fazer parte da família de Deus, ou estar na casa de Deus, é também um grande desafio. Como diz uma vez a nossa irmã em Cristo, Isabel, num dos poemas que ela recitou aqui na igreja, ela falou um momento assim, é um desafio. É um desafio. É um desafio. Fazer parte da casa de Deus é um desafio. Mas por que que é um desafio? Você já parou para pensar? É um privilégio, é uma honra. É um desafio porque nós fazemos parte da casa de Deus e ela é constituída por famílias. Cada família vem do seu lar com seus costumes, com seus hábitos diferentes, com a sua vida comum do lar, que muitas vezes não é a vida comum do seu lar. E quando chega na casa de Deus, há muitas vezes um grande atrito do relacionamento. Então existe esse desafio. Você vem do seu lar, com sua vida comum lá, que para você é muito bom, mas para outro não é muito bom. Aí nós falamos muito sobre essa questão da vida comum, eu até relatei para vocês como é a vida comum do meu lar, né? Enquanto eu pensava nessa mensagem, nessa série de mensagens, eu falei que eu estava estendendo a roupa no varal, 5 varal de roupa. Aí alguém fala, mas pastor, homem estendendo roupa, que desafio é que isso? Não, mas é a vida comum de muitos lares. Tem homens que para fazer a limpeza de casa, lavar uma louça, então, gente, é mexer com a masculinidade dele, não é assim. Nós sabemos que para algumas famílias é o comum fazer isso, fazer o bem, outros não, para eles não tem nada a ver. Mas pensando bem nessa questão de que é um desafio, porque a igreja é composta de pessoas que vêm de lares, culturas, hábitos diferentes. E quando nós olhamos para essa verdade da palavra de Deus, que é um desafio, quando nós nos relacionamos, com certeza existirão atritos. Existirão problemas entre nós, no nosso relacionamento. Essa semana, enquanto 2 irmãs trabalhavam, uma falou, olha, ela falou assim para mim. Ela disse assim para mim, eu estava acompanhando elas trabalhando, eu falei, mas isso é família. A gente briga, a gente discute, mas depois estamos juntos. Amém? Não é assim na sua casa? Fica aí com a cara virada para o outro, mas depois volta a ter um relacionamento. Existe esse atrito dentro do relacionamento, tanto na nossa casa, quanto também na casa de Deus. Mas devemos entender, nós somos família. Somos corpo, cantamos, né? Assim bem desajustado. Não tem como ser desajustado na casa de Deus. Como devemos proceder na casa de Deus? É um desafio. Porque se todos não estiverem na mesma visão, olhando para Jesus Cristo e os seus mandamentos, existirão de fato grandes problemas. E assim como nós temos falado que não existe família perfeita, não existe igreja perfeita, irmãos. Não existe igreja perfeita. Somos falhos. Tem pessoas que falam, eu vou sair dessa igreja porque eu não tenho lá relacionamento, porque aí o pastor é aquilo, a mulher do pastor é aquilo, é isso, e começa a ter problemas. E a palavra está sendo pregada? Sim, então vamos procurar nos ajustar. Porque se a pessoa sai por causa de relacionamento, ela vai ter problemas no outro lugar também. E eu sempre pergunto quando vem alguém para essa igreja, isso é um fato. Como é que você foi lá na outra igreja? Olha lá, era maravilha, eu colaborava, eu trabalhava, deixei um ponto de pregação, o pastor, eu amava demais a forma que ele liderava, a esposa, o grupo era muito bom, a gente tinha um relacionamento perfeito, era saudável. Aí eu digo para ele, aqui também é assim. Mas quando a pessoa fala que lá era o inferno, aqui também vai ser assim. Porque é a pessoa que faz o lugar. Você traz os seus hábitos da sua casa, muitas vezes para dentro da casa de Deus. Isso muitas vezes não é bom. É um desafio. Até tem um texto que eu coloquei para nós refletirmos nessa mensagem. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha só o que Paulo fala aos crentes de Filipe. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então nós estamos, até um pastor fala que quando ele prega sobre esse assunto, ele fala, nós devíamos andar com a plaquinha, assim, dizendo, estou em reforma. Estou sendo completado, porque ninguém aqui pode se dizer perfeito.
O único perfeito que habitou nessa terra, ele foi o quê? Crucificado. Até bom usar assim, sem microfone na mão, né? Viu, Augusto? Foi crucificado. Foi pregado na cruz. Ele era perfeito e foi condenado. Foi traído, foi maltratado. De todas as formas que você possa imaginar, ele foi. E ele era perfeito. E nós que somos imperfeitos, queremos buscar o quê? O que nós merecemos diante de Deus? Conforme foi lido, as misericórdias de Deus, ela se renova a cada manhã. A graça que nós temos de Deus é um favor imerecido. Mas quando nós olhamos para esse texto de Paulo, olha, gente, a obra em vocês, Paulo está falando, ela será completada, sabe quando? O dia de Cristo, quando vocês estiverem juntos lá no alto, no céu. Enquanto isso, temos que nos esforçar para saber conviver com as nossas diferenças. Como estamos falando sobre a vida comum do lar, muitas vezes nós fazemos da casa de Deus uma extensão da nossa casa. Muitas vezes fazemos da casa de Deus uma extensão da nossa casa. O grande perigo é quando tentamos trazer para dentro da casa de Deus hábitos e costumes que são nocivos aos relacionamentos. Isso é horrível. É a questão de tempo. Se você não tiver uma transformação na sua vida, a questão de tempo, aquilo que você pratica na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira, você vai trazer para dentro da igreja de Deus, para a casa de Deus. Aí você vai visitar alguém no salão de beleza e aquela pessoa vai dizer, olha, aquela igreja de vocês tem alguém que vem aqui fazer o cabelo, a prancha, não paga já faz 1 ano. Não paga. Aí você vai levar o carro para a oficina, próximo da igreja, vamos colocar assim, e lá a pessoa faz o serviço, o rapaz faz o serviço da oficina mecânica, e a pessoa não paga. Aí você vai visitar, eu vou deixar o carro aqui para consertar, tá bom? Mas você é daquela igreja? Olha, aqui você tem que pagar antes. Eu estou falando, é isso que acontece, irmãos. Não só cabeleireiro, não só oficina, mas de forma geral. Às vezes a pessoa tem um hábito comum na casa dele, que quando ele vem para a igreja, ele pensa, posso fazer isso. Mas onde você congrega? Eu sou membro da Igreja Batista Bíblica do bairro Boa Vista, em Curitiba. Mas aquela igreja, olha, é bênção, amém. Aquela igreja que tem uma cruz luminosa, que bênção. Tem pessoas que falam, eu não quero ser membro daquela igreja porque lá tem certas questões que acontecem que não deveria. Então, irmãos, é um desafio, a obra ainda continua em nós, e nós temos que entender o seguinte, nós vamos fazer, eu até coloquei algumas imagens ali, faça da casa de Deus uma extensão da sua casa. Pode passar ali, irmãos. Eu coloquei essa frase ali. Pode clicar mais uma vez. Faça da casa de Deus uma extensão da sua casa. Amém? Quando devo fazer isso? Aí vem um porém. Próximo slide. Devemos fazer da casa de Deus a extensão da nossa casa quando? Quando você e sua família reconhecem que é Deus quem está no comando. Amém? Não é o pastor, não é o líder de louvor, não é quem ministra, não é quem canta, não é quem serve. É Deus que está no comando. Ninguém é melhor que ninguém aqui, irmãos. Na casa de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Temos, sim, responsabilidades diferentes. Se acontecer algo bom nessa igreja, vão dizer, olha, o pastor dessa igreja, olha, tem uma visão. Ontem eu vi nos comentários, que visão, mas a visão não foi só minha, não, foi de todos. Porque se eu tivesse sozinho essa visão, como é que seria isso aqui? Não teria acontecido nada disso. Então, quando se tem a visão de todos, irmão, é bênção. Faça da casa de Deus a extensão da sua casa quando você reconhece que quem está no comando é Deus. Não pense porque o pastor é pastor, ele tem privilégios. Não temos privilégios. A única coisa que eu tenho é responsabilidade maior. Porque quando a coisa dá certo, amém por isso. Mas quando dá errado, nós somos, conforme diz o pastor dessa igreja, o antigo pastor fala, a nossa vidraça é maior. Ele falava assim, nós somos a vidraça maior, porque se acontecer uma pedra for jogada no membro, vai acertar primeiro em nós, porque é erro nosso de não termos orientado aqueles membros dentro da palavra de Deus. Ou alguma falha. Quando acontece coisa boa, amém.
Mas geralmente as coisas ruins apontam muito mais para a casa de Deus. Então, faça da casa de Deus a extensão da sua casa, quando também, segundo o que eu coloco aqui, quando você e sua família reconhecem e exercem a vida comum do lar conforme a vontade de Deus. Amém? Como você tem exercido a vida comum do lar? Cantamos agora há pouco, minha casa será uma casa de bênção. Aí uma família apresentou domingo passado, minha casa já é uma casa de bênção. Será que eles cantaram mentira? Creio que não. Pelo que temos acompanhado dessa família, eles cantam aquilo que eles vivem. Existe um pastor que fala, quer ver pessoas falsas? São os crentes que cantam. Unidos em Cristo. Gente, temos que cantar aquilo que nós estamos vivendo. Ou viver aquilo que nós cantamos. Tanto faz, pense de duas formas, você vai entender. Mas quando você compreende isso, quando você reconhece e exerce a sua vida comum do lar conforme a vontade de Deus, faça da casa de Deus a extensão da sua casa. Agora alguém pode falar, mas a minha família, eu tenho buscado servir a Deus. Eu tenho buscado fazer da minha casa, ou da casa de Deus a extensão da minha casa, mas eu faço a minha parte, mas o meu cônjuge não faz. Os meus filhos não fazem. Lembra da mensagem que eu preguei domingo passado, pela manhã? Nenhum de nós vamos dobrar o joelho dos nossos filhos no lugar dos nossos filhos, ou seja, o nosso joelho vai ser dobrado diante de Deus. Eu não vou pagar pelo pecado do meu filho, e nem o filho vai pagar pelo pecado dos pais. Está lá em Deuteronômio. Então, cada um, diz a Bíblia, prestará conta de quem? De si mesmo. Então, se nós entendemos, eu estou fazendo a minha parte, na minha lar, estou orando, estou jejuando, estou fazendo de tudo para manter meu casamento, minha vida de relacionamento com os meus filhos, com os meus vizinhos, estou fazendo de tudo e essa é a minha vida, mas o meu cônjuge não está fazendo. Ore por ele. Ore, conforme diz o irmão Jean ontem, a oração tem poder. Tudo foi resposta de oração na vida dele. Ore. Quando estamos de joelho, a nossa família está em pé diante de Deus. Mas temos lutas. Temos que lutar contra essa batalha espiritual que existe em muitos lares hoje. Então, diante dessa verdade, irmãos, quando façamos da casa de Deus a extensão da nossa casa, quando temos essa questão, quando reconhecemos e exercemos dentro do nosso lar a vida comum do lar conforme Deus deseja. E como estamos falando também sobre unidade entre nações, a primeira igreja, ela foi constituída por famílias de várias nações. Olha comigo o que diz Atos capítulo 2, versículo 5. Atos 2, 5. O que diz lá? Nesse aqui foi o momento em que o Espírito Santo foi derramado entre os discípulos, entre os servos de Deus. Em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E no Atos 2,5 estava ali, diz o texto, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. O que significa isso? Existiam ali vários judeus de todas as nações falando línguas diferentes. É isso que entende, né? É isso que o texto fala. No versículo 6 você pode ler o seguinte: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então houve ali aquele mover do Espírito Santo, aquela manifestação, eles viam e ouviam a maravilha do Espírito Santo, todos falando em outras línguas, mas Pedro, os discípulos falando na língua deles, língua mãe deles, e o povo ouvindo na sua própria língua. Então nós tínhamos lá espanhol, tínhamos chinês falando em mandarim, tinha todo tipo de língua, português, e ali, dali a pouco, mas eu estou ouvindo falar na minha própria língua. Ontem tivemos um culto em línguas aqui, né, Augusto? Em espanhol. Muitos não compreenderam. Quando vocês falam muito rápido, viu, pessoal? A gente não entende. Mas entendemos um pouquinho. Ontem foi maravilha poder ver o pessoal aqui louvando a Deus. Tinha uns 30 aqui louvando a Deus. E eles louvavam na língua deles, sabe? Em espanhol. E o pregador aqui todo animado. E o pessoal interagindo. Pregou mais de 1 hora. Foi grande bênção a pregação do John. Porque o pessoal estava ali ouvindo, com sede de ouvir a palavra na língua deles. Agora,
Vamos mudar o microfone. Deu falha aqui, deu tilt. Imagine vocês estando num culto como o de ontem. O John, os louvores aqui pregando, não precisava ter aquela tradução embaixo. Todos nós iríamos ouvir na nossa língua, em português. Ou se tivesse algum inglês aqui, um alemão, um chinês, iriam ouvir na língua deles. Essa foi a manifestação que aconteceu na primeira igreja. Se nós formos aplicar hoje a questão de como devemos proceder na casa de Deus, o que eu entendo, irmãos, dentro dessa verdade, é que nós temos que falar a mesma língua dentro da casa de Deus. Não a língua estrangeira, mas a mesma língua. Amém, irmãos? Falando a mesma língua dentro da casa de Deus, nós vamos ter entendimento. O pior é quando um fala uma coisa, o outro entende outra e não entende, mas eu não entendo. Agora há pouco pela manhã, a Larissa veio falar para mim, pastor, vamos mudar a letra dessa música, porque tem uma coisa aqui que não está encaixando muito bem. Eu falei, Deus seja louvado por essa percepção. Falamos a mesma língua. Pior é quando, não quero, ela fosse lá para mim e falou, não quero, deixa assim mesmo. Não é assim. Temos que falar a mesma língua. Isso é falar a mesma língua dentro da igreja. É entender, aceitar com submissão, com humildade, temos que fazer isso. Sabe o que acontece quando nós fazemos isso na casa de Deus? Nós estamos completando a alegria de Deus. Paulo escreveu isso lá em Filipenses 2:2. Olha comigo o que ele falou para os crentes de Filipos. Mais uma vez. Filipenses 2:2, ele diz o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é falar a mesma língua? Sim ou não? É ou não? Fale bem alto. É falar a mesma língua. Quando você está numa igreja em que todos pensam a mesma coisa, quando todos têm o mesmo amor, quando todos estão unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, isso é bênção, é falar a mesma língua diante de Deus. Isso, irmãos, é uma grande verdade. Quando ele fala aqui, olha, sejam unidos de alma. A nossa união como crentes em Jesus Cristo, pastor, ovelha, membros, é uma união de alma. É muito mais forte que uma união entre um casal. Aí nós vamos lembrar de Jonatas e Davi. Lembra do texto, Jonatas e Davi? Quando eles falaram que a união deles era maior do que o relacionamento entre homem e mulher? Por que eles falaram aquilo? Não era homossexual. Porque a união de alma ela é mais forte que a relação sexual. O amor que une um casal é o amor eros. Eros vem do erotismo, ou seja, o desejo, a atração física para ter relação sexual. Amor eros. O amor de alma de Davi e Jonatas é o amor ágape, agapau. O amor de Deus, o amor sacrificial, o amor que doa. Esse é o amor que devemos ter de um para com o outro. E quando você está num corpo de Cristo, como membro da igreja, e tem esse relacionamento com o seu membro, com os demais, é um relacionamento muito mais profundo. Verdade ou não é? Nós temos um relacionamento de alma. Por isso que eu sinto muito quando alguém deixa o corpo de Cristo dessa igreja, por não ter entendido essa questão do relacionamento de alma que nós devemos ter um para com o outro. Confundem-se muito, pastores confundem isso, ovelhas confundem isso. Pensam, olha, o pastor está me cantando, ou vice-versa. Eu estou com um sentimento diferente por aquele pastor, eu tenho que tomar muito cuidado. Não, é um relacionamento de alma. Quando você ouve uma ovelha falando, olha, parece que nós temos uma interatividade maior, nos identificamos mais, mas é porque nós estamos num relacionamento de alma. Cristo está habitando entre nós. Por isso Paulo fala assim, olha, de modo que vocês possam completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é interação. Quanto mais tempo nós andarmos juntos,
mais nós vamos interagir, mais nós vamos ficar parecidos, no sentido assim, de buscando olhar para Cristo. Uma coisa que eu aprendi no seminário, e falou que é uma estatística, 5 anos se leva para que um pastor, ele pode permanecer naquele ministério, ou ele pode deixar aquele ministério. Em 5 anos, se ele souber liderar segundo a vontade de Deus, ele vai fazer uma igreja sadia, saudável. Mas se em 5 anos ele liderar conforme fora do padrão de Deus, proceder de forma errada, ele vai formar uma igreja inchada, uma igreja fora, não saudável, uma igreja enferma. Aí ele vai gerar aquelas ovelhas com o pensamento da cabeça dele e não de Cristo. Isso é verdade, irmãos, que eu estou colocando para vocês. A Bíblia fala que nós devemos levar as pessoas para ser cativos. A quem? A Cristo, não ao pastor. Porque se aquele pastor deixa a igreja e ele levou as ovelhas a ser cativas a Cristo, quando ele deixar aquela igreja, as ovelhas não vão atrás dele. É verdade ou não é? Vai ficar, porque foram cativas a Cristo. É isso que eu oro, para que vocês estejam firmes na palavra. Se um dia Deus me levar daqui para um outro lugar, que vocês permaneçam firmes na palavra, não porque o pastor era assim. E orem para que venham pessoas que possam falar, eu tenho essa visão. Um líder, de fato, ele foi um bom líder quando ele deixou sucessores. Tanto empresa, quanto igreja, seja o lugar que for. Quando o líder sai, isso a gente também ouviu, isso é um fato que acontece. Quando o líder deixa uma determinada função e ele vai embora, e aquela empresa ou aquela igreja começou a regredir e cair, ele não formou bons sucessores. Aí ele olha para trás, poxa vida, eles não fazem nada sem mim, hein? Que bom, hein? Aí eu faço falta, não. O único que faz falta é a presença do Espírito Santo dentro da igreja. É o único que deve estar ali presente, firme. Porque se Cristo está aqui, gente, olha, pode passar Faustino, qualquer tipo de pastor por essa igreja. A unidade vai permanecer em Cristo. Essa é a verdade que acontece. Então, quando Paulo falou isso, vocês vão completar a minha alegria. Mas tem que pensar a mesma coisa. Vocês têm que ter o mesmo amor. Tem que ser unidos de alma. Tem que ter o mesmo sentimento. Quanto mais procedemos na casa de Deus conforme Ele deseja, mais nos identificamos. Mais unidos seremos. Todos juntos falando a mesma língua e todos juntos olhando para Cristo. Quando procedemos na casa de Deus conforme Ele deseja, nós crescemos de forma sadia. Muitas igrejas incham. E sabemos que o inchaço não é um sinal de saúde. O inchaço é sinal de enfermidade. Se você está inchado, você está com alguma enfermidade. Eu lembro quando eu me casei, eu pesava 64 quilos. Era magro, vocês vão ver a foto hoje à noite. Estava ali, ela foi em 80 e alguma coisa, a foto, tinha cabelo, magro que dava dó. Aí, eu falava para minha esposa, eu quero chegar nos 80 quilos. Aí, uma vez, eu estava trabalhando no correio, e de uma semana para outra, eu aumentei de peso, fui por 80. Aí a Anitta falou, você está gordo? Não, tem algum problema. Fui no médico, estava com problema de hérnia. Era um inchaço, não era algo saudável. Então, o crescimento tem que ser saudável. Também na casa de Deus. Se essa igreja crescer, seja de forma saudável. Eu oro para que isso aconteça, gente. Juntos, pensando a mesma coisa, juntos tendo o mesmo amor, o mesmo sentimento. Tenhamos essa forma. E quando nós olhamos aqui para essa palavra de Deus, nós podemos ver aqui, na primeira igreja instituída, nós temos lá em Atos capítulo 2, versículo 41, algo muito interessante. Como deve ser o procedimento na casa de Deus? No primeiro discurso do apóstolo Pedro, pregando depois de ter recebido o poder do Espírito Santo, quantas pessoas ali foram batizadas? Atos 2, 41. Quantas pessoas foram convertidas ali? Diz o texto, 3.000 pessoas. Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles estavam em 120 no mesmo lugar. E foram acrescido ali 3.000 pessoas naquele momento. Naquele discurso, no primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas
ouvindo a palavra. Pessoas de nações diferentes, línguas diferentes, foram acrescidas dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra. E de que forma eles procediam na casa de Deus? Versículo 42. Está na projeção, você pode acompanhar na sua Bíblia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Base para uma igreja sadia. Base para nos procedermos de forma sadia dentro da casa de Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia o quê? Temor. Temor. Temor a Deus, acima de tudo. Não ao pastor, que quando o pastor ele age de uma forma fora da vontade de Deus, até o pisar dele, quando ele está chegando, as pessoas, olha, está chegando o pastor, vamos mudar de assunto. Vamos. Não é isso, gente. Nós temos que ter essa interatividade de relacionamento, sem medo. Sem medo. Em Cristo Jesus. Eu, quando prego, abro meu coração para vocês. E eu espero que seja transparente. Eu sou transparente. Eu procuro ser transparente quando eu falo, quando eu estou trabalhando lá fora, quando fazendo. Eu percebo, eu vou colocar aqui para as mulheres, tá? Para vocês mulheres. Eu percebo que quando começam a relacionar aqui conosco na igreja, existe, não só quando, mas sempre, todo aquele cuidado, aquele recato, aquela atenção. Poxa, será que é certo? Será que o pastor... Isso, com o tempo, a gente vai criando um relacionamento profundo na palavra e a gente vai ficando, conforme, tendo a identidade entre nós. Sem ultrapassar a barreira do bom senso da palavra de Deus. Isso é crescer de forma saudável. E olhando aqui para a palavra de Deus, diz assim, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Temos tudo em comum hoje? Será que temos tudo em comum nessa igreja? Eu digo para vocês que dos últimos tempos para cá estamos tendo tudo em comum. Porque eu não vejo a acepção de pessoas no nosso meio. Eu não vejo aqui na equipe de louvor um querendo se mostrar maior que o outro, melhor que o outro. Eu não vejo na pregação dizendo, olha, aquele lá pregou melhor que aquele outro. Aquele lá, olha... Não vejo isso. Não vejo essa competição que não é sadia no reino de Deus hoje na nossa igreja. Embora estejamos assim distantes, né? Porque ontem tivemos um bom número, domingo passado também, hoje estamos, por causa do frio, talvez algumas pessoas vieram, mas quando estamos juntos, a gente consegue perceber o relacionamento. Termina o culto, demora o pessoal ir para casa. Né? Vamos fechar a porta, vamos apagar as luzes que nem supermercado, o pessoal ir para casa à noite. Mas é assim, é o relacionamento quando estamos juntos, é bênção isso. Que não haja essa falsidade em nosso relacionamento. E a igreja crescia, dizia, todos tinham em comum, e olha só que interessante, versículo 45, eu não sei se coloquei na projeção, mas diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, não significa que eles vendiam a torta e direito, mas à medida que alguém tinha necessidade, eles iam lá, olha, estou vendo aquela família precisando de algo, eu vou vender o meu bem, vou pôr no bazar algo precioso da igreja, algo que é precioso para mim, vou pôr no bazar da igreja para ser vendido. E algumas pessoas doam algo aqui para a igreja, a Vilma fala, poxa, isso aqui vale muito dinheiro, e foi doado, é bênção para a glória de Deus. E na medida que eles tinham necessidade, eles iam vendendo, eles iam ajudando mutuamente. É o que acontecia na primeira igreja. Diariamente, diz o versículo 46, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, quem que acrescentava na igreja pessoas? Diz o texto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que ia sendo salvos. É Deus que traz pessoas para a igreja dele. Quando as pessoas vêm para a igreja de Cristo, sem ser trazidas por Deus, dá problema. Dá problema. E sérios. Quando as pessoas trazem para a casa de Deus hábitos da sua casa, sem terem sido transformados por Deus, dá problema. E sérios.
Então, primeiro, receba Cristo como seu Salvador pessoal. E faça como diz, e persevere na doutrina, não do pastor, mas dos apóstolos, a doutrina bíblica, da palavra de Deus. E com temor, com oração, com singeleza, conforme diz o texto aqui. E com certeza o crescimento será saudável, o nosso procedimento será saudável. Mas diz a primeira igreja, o procedimento delas, ela crescia. À medida que avançava as pregações, a igreja crescendo. No capítulo 4 de Atos, Atos 4, versículo 32 a 35, nós temos aqui algo muito interessante também. Diz assim, mais uma vez aparece aqui a palavra alma. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Na multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Então, que tenhamos dentro do nosso relacionamento na casa de Deus, um só coração e uma só alma. E diz o 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Todos, abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E o 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, era uma igreja que colaborava, que participava, que doava, que tinha, mas no começo falando ali, sobre o coração e uma só alma. Porque se nós estamos no corpo de Cristo, na casa de Deus, sem ter o mesmo coração, sem ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo amor, e que mesmo que você vá distribuir aquilo que você tem, você não está fazendo de coração. Eu vi uma vez uma pessoa, olha, eu já coloquei muito dinheiro nessa igreja. O meu dízimo era muito alto. Aí eu falei, eu coloquei a minha vida nessa igreja. Qual que é a diferença? Existe diferença, não? Quando você coloca a vida na obra? Dinheiro, irmãos, a Deus pertence toda a riqueza. A reforma desse templo foi por Deus. Foi no momento em que a igreja falou, olha, vai fechar, vai acabar. Mas Deus agiu. Deus moveu o coração do povo. Nós sabemos disso. É verdade, é fato, não tem como esconder. É fato. Mas olhando aqui para essa mensagem, nós vemos aqui como proceder na casa de Deus. A igreja crescia, mas cresciam também os problemas. Porque mais à frente um pouquinho, se você for olhar, caminhando aqui, não vamos falar tudo. Na igreja de Atos, logo no capítulo 5, teve um problema sério na hora da distribuição dos dízimos e ofertas. Ananias e Safira quiseram enganar os apóstolos. Enganar a Deus, na verdade. Não engana. Deus ninguém engana. E naquele período da graça eles foram fulminados, mortos, diz o capítulo 5. Por terem vendido a propriedade, e naquele momento de entregar o dízimo, falaram, vamos combinar, nós vendemos por tanto, mas vamos entregar menos. Se você propôs no seu coração, Pedro falou, tudo era seu, se vocês tiverem colocado, não vamos doar, tudo bem, mas vocês propuseram fazer, mas estão mentindo diante de Deus. Se hoje Deus fosse agir dessa forma conosco, será que nós não seríamos fulminados também? É graça, é favor imerecido. Então, a partir de Atos, irmãos, nós vamos indo para o final da mensagem. A partir de Atos, todas as cartas de Paulo e os outros livros, antes do Apocalipse, têm orientações de como se deve proceder na casa de Deus. E quando Paulo escreveu aquelas orientações para Timóteo, que nós lemos no começo, 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 15, de como se deve proceder na casa de Deus, ele estava falando aqui de um grande alerta para todas as igrejas, não só para Timóteo naquele momento, mas para todas as igrejas daquela época. Vamos voltar lá para o texto de 1 Timóteo? Só que nós vamos andar um pouquinho, não vamos voltar ao versículo que nós lemos há pouco. Vamos andar um pouquinho lá no capítulo 4. Esse alerta é, infelizmente, uma profecia que está se cumprindo nos dias de hoje também. E Paulo falou, olha, estou colocando para você, Timóteo,
Se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, tá bom? Mas você deve fazer primeiro isso. Tomar cuidado com essa situação, que vai acontecer. Fique atento, Timóteo. E o que Paulo falou para Timóteo? Que situação que iria acontecer? Capítulo 4 de 1 Timóteo diz assim, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pessoas que deixam a fé, que saem das igrejas, que deixam de estar congregando, por ter dado ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Irmãos, isso é horrível. Muitos se apostatarão porque estão dando ouvidos, por obedecerem aquilo que não deveria obedecer. Isso é um procedimento horrível dentro da Igreja de Cristo. Hoje faremos uma celebração à noite dos 47 anos da Igreja Batista aqui do Boa Vista. 47 anos. Se nós estivéssemos hoje com todos os membros, eu sei que alguns já partiram para a glória, mas se todos estivessem desde o início aqui, não teria lugar para essas pessoas nessa igreja. Certo, Solange? Não teria lugar. Não teria lugar. Por quê? Por que saíram? Por que deixaram de estar no corpo de Cristo? Não, o pastor Faustino, ou o pastor anterior, o pastor tal, ou os irmãos tals. Não é assim. Alguém já disse, se você entrou na igreja de Deus por causa de pessoas, você quando saiu, ou seja, se você entrou na igreja, saiu da igreja por causa de pessoas, você não entrou por causa de Cristo. É uma frase que eu vi e achei bem interessante. Entre na igreja do Senhor por causa do Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não pelo sacrifício que o pastor faz, que o ministro de louvor faz. É pelo sacrifício, foi ele que morreu na cruz por nós. Foi Cristo que morreu na cruz, não foi o pastor. E quando acontecer que o pastor cair, tropeçar e fizer algo errado, que a luz da palavra seja comprovado, esse pastor não vai permanecer na igreja. Deus tira. Existe assembleia que faça isso. Mas, infelizmente, irmãos, o texto fala que, ora, o Espírito Santo ele afirma que nos últimos tempos, alguns está colocando aqui, por obedecerem a espírito enganadores, apostatarão da fé. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, versículo 2. Hipocrisia dentro das igrejas, da casa do Senhor. Como se deve proceder na casa de Deus? Sem hipocrisia. Sem hipocrisia. E diz o texto ainda continuando, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Por isso, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. O problema que estava acontecendo naquela época era que o povo comprava no mercado a carne e levava para casa, e quando ia comer, alguém falava, essa carne que você comprou é sacrificada a um ídolo. Você vai comer essa carne? Não, mas eu orei, ações de graça, Deus purificou, amém. Mas por causa da consciência daquela pessoa, Paulo fala, então não coma. Se você está fazendo tropeçar alguém, não coma. Não faça tal coisa. Mas existia isso. E quando vem para a igreja Batista do Boa Vista, algumas pessoas que têm, mas vocês fazem isso nessa igreja aqui? Aí a gente começa a colocar a luz da palavra, irmãos, nós fazemos isso porque não é isso que vai recomendar. Não vai, a Bíblia fala, Paulo fala, não é isso que vai nos recomendar a Deus. O que recomenda a Deus é o sacrifício de Cristo. Por isso que celebramos a Páscoa do Senhor, por isso que fazemos o Natal, por isso que temos aqui, muitas vezes lá atrás, colocamos uma árvore com uma decoração, fazemos decoração, mas isso não recomenda a Cristo. É uso e costume de muitas igrejas. O que não podemos colocar é Papai Noel aqui, né? Coelhinho da Páscoa. Uma vez, no início dessa igreja, uma irmãzinha veio celebrar a Páscoa, né? E fazendo aqui, vestido de coelhinho. Entrou de coelhinho e falou, Feliz Natal! Que coelho falando. Mas enfim, era algo assim,
de interação, não tinha nada de maldade no coração. Isso é ter em comum, é você rir de situações que nós fazemos erradas, mas que muitas vezes, olha, isso aí é horrível. Olha, Deus do céu. Não é assim. A casa de Deus deve ter essa intimidade, essa interação, essa simplicidade. E quando Paulo escreveu isso a Timóteo, olha, vocês estão dessa forma. E se vocês oraram, diz o versículo 4, ação de graça nada é recusável. Aí o versículo 5 diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E no versículo 6, aí Paulo fala para Timóteo, olha, se você fizer tudo isso, olha só que interessante esse versículo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, quando nós expomos tudo isso, todo esse cuidado que devemos ter para com a igreja de Deus, nós somos bons ministros. É o que a palavra de Deus diz. Tanto o pastor que prega, quanto o ministro de louvor que está ali colocando, cuidando com a letra da música, isso é muito importante, o que nós cantamos também. Estamos ministrando, não é isso que nós fazemos, Larissa? Nós ministramos quando cantamos, quando pregamos, tomando todo esse cuidado no nosso relacionamento. Como devemos proceder na casa de Deus? É o que Paulo orienta. Nós podemos encontrar, irmãos, na Bíblia, várias orientações de Paulo de como se deve proceder na casa de Deus. Nesse próprio livro de Timóteo, se você for olhar com mais calma depois, no capítulo 5 ele fala do procedimento dos pastores com várias classes de pessoas dentro da igreja, como ele deve tratar as viúvas, as mais jovens, qual o cuidado que ele deve ter para com as moças, para com as mulheres, para com as viúvas, para com todas as pessoas. Aí depois ele fala sobre o procedimento também dos presbíteros, até mesmo das viúvas, de como elas devem proceder na casa de Deus, dos presbíteros. Depois ele fala no capítulo 6 sobre os servos, os patrões, os empregados, como se deve proceder. Os irmãos estão sentados no banco, o patrão e o empregado junto. Ele é dono da empresa e o empregado trabalha para ele, mas ele foi despedido porque ele não está faltando no trabalho. Mas esses são irmãos em Cristo. Está aprontando no trabalho, mas aí o patrão, que é membro da mesma igreja, vou ter que demitir você, porque você está... Aí a pessoa é demitida, daí manda uma ação contra o patrão dentro da própria igreja. Será que isso acontece nas igrejas? Infelizmente acontece. Digo para vocês que acontece. Então, quando Paulo fala como se deve proceder na casa de Deus, ele recomenda de forma que devemos proceder. Então, esse texto, quando fala dos senhores e dos servos, ali no capítulo 6, está muito claro como devemos nos proceder. Tudo está na Bíblia. Devemos agir de forma com que a palavra de Deus nos ensina. Então, irmãos, enfim, são vários os conselhos que Paulo coloca de como se deve proceder na casa de Deus. Mas a base de todos os conselhos dele começa ali, na palavra. A base é a palavra. A base é a palavra. Amém? Quero terminar essa mensagem com uma frase que eu coloquei essa semana para um casal que eu visitei. E eu vou colocá-la aqui, que é uma frase que eu tenho há muito tempo falado aqui na igreja, que é um fato que devemos cuidar. Existem 3 piores coisas na vida do ser humano. Isso em todas as áreas. É a pessoa não saber e não perguntar. Paulo deu essas orientações para Timóteo. Aí ele estava lá ensinando, daí a pouco alguém sentou lá para ouvir, mas ele não sabia e saiu sem saber e não perguntou. Pior coisa, não saber e não perguntar. A segunda coisa pior que eu vejo na vida é você saber e não ensinar. Se você sabe essas orientações que Deus colocou na palavra, ensine a outras pessoas. É o que Paulo falava para Timóteo, ensine, tenha cuidado de ti mesmo no ministério. Primeira pior coisa, não saber e não perguntar. A segunda pior coisa, saber e não ensinar. E qual que é a terceira pior? Alguém sabe? Fala lá, Márcio. Isso. É você saber, ensinar e não viver. Irmãos, isso é horrível na mente de qualquer pessoa. Porque se eu descer desse púlpito e não estiver vivendo o que eu estou ensinando, é horrível. Eu não posso ser X aqui e Y lá embaixo. Eu não posso cantar algo aqui e lá embaixo ser outra pessoa.
Infelizmente tem pessoas assim. Pessoas eloquentes na pregação, olha que pregação. Mas quando desce do púlpito, olha, deve para todo mundo, fala mal dos outros, e, gente do céu, é o que acontece. Não, mas eu gosto da mensagem dele. Ele é ruim, mas é meu amigo. Não é assim, irmãos. Não é o que Deus pede de como se deve proceder na casa dele. Então, que Deus nos ajude através do poder do Espírito Santo, a buscarmos um relacionamento com Ele, para podermos saber como proceder na casa dele. E quando nós sabemos proceder na casa de Deus, gente, a nossa igreja vai crescer. Eu não falo em números, mas em sabedoria, em espiritualidade, em união, unidade. O crescimento físico, numérico, é consequência. Conforme eu vi essa semana do Augusto, não sei se eu estou certo, vou lembrar dessa palavra, o grupo familiar, ele tem como propósito edificar e, se possível, crescer. Não é crescer, se possível, edificar. É isso, Augusto? É isso aí. A igreja tem como propósito edificar e, se possível, crescer. Não vamos crescer e depois, se possível, edificar. Vai dar problema. Dará problema. Amém?